11 horas e 37 minutinhos, nosso ouvinte conhece essa vinheta, né? E quando ela roda, quer dizer que a gente vai descomplicar as finanças e trazer boas dicas para os ouvintes. Dai Gubert, ao vivo aqui na CBN, seja muito bem-vinda, Dai, tudo bem? Bom dia, Eveline, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Sabe que esses dias, logo que eu voltei de licença maternidade, nós entramos, durante um papo aqui da Dai, nós entramos em um assunto e ele foi tão legal que a gente resolveu voltar com ele à pauta, né? Como que é a melhor forma dos pais fazerem ou pensarem em investimento para os filhos pequenos. Eu até trouxe uma dor minha, né, Dai? Disse, olha, quando o bebê nasceu, a gente já pensou em guardar dinheiro para ele. Ficou na dúvida, o que a gente faz? É uma poupança, é uma previdência privada? E eu percebo que muitos pais têm essa dúvida na hora de escolher o investimento quando uma criança nasce, quando uma criança pequena está ali na família. O que você tem de dicas para esse assunto? É isso aí, Eveline, não é o mês das crianças, mas a gente antecipou, até porque a gente tem muita simpatia por essa pauta, e começaram as aulas, né? Então começou uma rotina das crianças e aí a gente pode trazer isso para a pauta. Sim, a dúvida dos pais geralmente é: coloco no meu CPF, no CPF da criança, qual investimento? Falo para ela ou não falo? Até porque o dinheiro não nasce em árvore e não nasce no cartão de crédito, que é uma geraçãozinha aí que tudo lança a história do cartão. Bom, a criança já pode ter CPF, né? Então, os pais podem providenciar a emissão do CPF e o indicado é que a conta já esteja no nome da criança e, claro, com os pais ali assinando como responsáveis. Isso é importante, Eveline, porque lá no futuro, imagina o João Vitor, vamos usar o exemplo dele. Daqui a 18 anos, na hora de resgatar, se estiver no teu CPF, tu vai ter que resgatar do teu CPF, pagar o imposto e para lançar isso no CPF dele, tirando do teu imposto de renda, vai ter que pagar o imposto de doação dessa transmissão. Então, é o dinheiro da criança? É o dinheiro da criança. Não mistura com o fluxo da família e não terá problema futuro no imposto de renda. Outra questão, presentes, né? Todo mundo gosta do presente, pai, mãe, os tios, avós, madrinho, padrinho, e às vezes nem sabe o que dá para a criança. E olha só o que a gente está estimulando na criança, né? A criança ganha presente, desembala e abre o próximo, né? É diferente essa relação de consumismo que a gente já precisa evitar na infância. Então, intercala o presente, sim, mas o dinheiro também como parte de presente. Os judeus fazem isso no Natal, eles não dão presentes. Geralmente eles dão dinheiro para as crianças, claro, os mais ortodoxos. Então, o dinheiro em forma de presente. Outra dúvida também do pai e da mãe é poupança. Poupança não é investimento para nenhuma idade, tampouco para criança. E aí a gente começa a olhar, como que a gente olha para essa questão do dinheiro? A criança tem o fator tempo. Imagina você investir, quando a gente faz uma alocação, a gente define uma estratégia de aplicação, um dos fatores é o tempo. E o tempo para a criança é o vento a favor. Aí vem a hora de escolher os produtos. Quais produtos? Quando a gente compra, a gente investe para o menor, o Tesouro IPCA, que é o título público do governo associado à inflação, ou o Tesouro Pré-fixado, título do Tesouro associado a uma taxa pré-fixada, geralmente você consegue uma taxa de rentabilidade melhor com maior prazo. Imagina você pegar um título público para o João para 2035. Ele terá esse tempo para esperar o vencimento desse papel. As ações, comprar empresas com bons fundamentos e as empresas elas geram um lucro no longo prazo. Quando a gente compra uma ação, a gente precisa de longo prazo. A criança tem o longo prazo a seu favor, Eve. Então, comprar boas empresas e colocar o longo prazo a seu favor. A previdência privada também é um produto muito procurado. Aqui, a gente também recomenda, mas aí tem um ponto de atenção. Taxa de carregamento, que eu falei na última semana, ainda existem aí, os grandes bancos acabam cobrando taxa de carregamento. O que é isso? Eu guardo R$100, eles me cobram 10% de carregamento. Fica R$10 naquela taxa. Ou R$10. Só para deixar esse dinheiro só ali. Para carregar aquele aporte. Então,
taxa de carregamento, taxa de administração precisa ser observada. E claro, os regimes de tributação, e outro dia a gente volta nisso porque é um papo mais longo. Então, Tesouro IPCA, Tesouro pré-fixado, ações e previdência privada são os melhores produtos na hora de investir o dinheiro do menor. E por fim, despertar a mágica dos juros compostos, o hábito de poupar. Chega de presente, intercala um pouquinho e a criança pode ver essa mágica dos juros compostos acontecer. E aí eu fiz uma pergunta para a Dai aqui nos bastidores, eu vou trazer ela para o microfone também. Contar ou não contar para uma criança, quando ela já tiver um entendimento, que ela tem um valor, porque muito provavelmente esse valor vai crescer bastante. Lá com 20 anos, a gente está falando de um valor que chega perto de 1 milhão, dependendo de quanto você for guardar, né? Aportar. Conta ou não conta? Conta. Conta porque educação financeira começa de pequeno mesmo, né? Então, a criança precisa... e quando você abre a conta no CPF dela, o aplicativo no nome dela, você tem que mostrar essa evolução. E aí vem o despertar da magia dos juros compostos. A criança entendendo que esse dinheiro, ele está se multiplicando enquanto está lá, guardado e sendo capitalizado. A criança precisa fazer parte disso, porque se ela não souber disso, quando chegar aos 18 anos, ela vai converter, 18, 20, o que quer que seja, ela vai converter esse dinheiro em compras. Sim. E não é esse o objetivo. E aí, claro, a idade da criança vai determinar como que vai ser transmitida essa informação, né? Então, a gente começa a olhar para os objetivos. À medida que a criança cresce, o que é o objetivo? É estudar fora do país? É comprar um carro? Pagar uma faculdade? Se for pagar uma privado, faculdade, né? Dar entrada no seu apartamento no futuro. Então, a criança precisa ser convidada. Quer ser médico? Vamos entender um pouquinho como é que estão as universidades e as universidades pagas. Quanto a gente vai precisar? Sim, eu acho que essa transparência e dar esse pertencimento para a criança, ela precisa ser parte do jogo. Porque senão, a hora que ela descobrir que ela tem dinheiro, ela não vai saber o que fazer. E se a gente introjetar isso, a criança não nasce sabendo gastar. É a gente que ensina ela a gastar. Até com os nossos hábitos, né? Exato. Até com os nossos hábitos. E o exemplo na primeira infância, é fundamental. Olha, esse assunto é muito bom. Vamos voltar nele em outro momento. Também aqui, ó, nós estamos falando de... Talvez o pessoal escuta assim, não, mas eu não tenho dinheiro para guardar. Se for pouquinho, 50, 100 reais, 200 reais, quanto você realmente pode, né? Mas pensar que é um investimento a longo prazo e é o futuro do seu filho... Olha que faz sentido, viu? Pensa com carinho. Excelente ponto. Não vamos esquecer que o Tesouro Direto você pode investir com 40 reais. Não tá, não precisa, tá tão longe. Não tá tão longe da realidade, não. Dai, obrigada, viu? Olha, sempre com assuntos aí pertinentes que fazem a nossa audiência pensar, refletir, né? Isso que é o importante, colocar a cabecinha para funcionar. Obrigada mais uma vez, boa semana para você. Deixa os arrobas aqui, onde que o pessoal consegue acompanhar mais o teu conteúdo. @Fides Investimentos, lá no Instagram e no YouTube também. E @Endinheirando Mulheres nas duas redes também. Então, obrigada, viu? Um beijão pra você. Até semana que vem. Até semana que vem.